E aí, olá você, bem-vindo mais uma vez, meu querido amigo aluno internauta. Olá você, bem-vinda mais uma vez, minha querida aluna. Vamos continuar o curso de informática completo, gratuito aqui no YouTube. Este é o módulo 3, planilhas, Excel Calc, aula de número 8. Nós vamos continuar com referências. A gente viu referências na aula passada e eu mostrei a você que para você fazer referência a uma célula, basta endereçar a célula, basta colocar como um operando o endereço da célula para a qual você quer apontar. Só isso. Então, você escreve uma equação e coloca o endereço da célula lá na posição em que você quer, seja para somar, seja para subtrair, para multiplicar, isso não importa. Mas, nós também vimos que isso é igual no Excel e no Calc, certo? Mas a gente vai evoluir um pouco mais essa noção sobre referências, ok? A gente vai fazer referências a células de outras planilhas e vai fazer referência a células de outros arquivos, células que estão salvas em outro arquivo, ok? Vamos lá. Voltando aqui, vamos pegar minha tela aqui, claro, um lembrete, né? Eu vou passar .com.br, o sistema mais democrático e arrojado de preparação para concurso público. Tá? Eu vou passar, custa apenas R$50 por mês e você tem acesso a assistir e baixar quantas vezes quiser todo o nosso conteúdo. Tá? É o que a gente oferece para você por apenas, simplesmente, R$50 por mês. Vamos lá. O que a gente tem aqui à nossa disposição? Vê só. Tirar aqui o background. Deixa eu tirar aqui a nosso back, vamos voltar para a nossa planilha aqui, vamos dar um zoom na nossa planilha e nós vamos brincar um pouquinho aqui, certo? Me acompanhe agora exatamente o que eu vou fazer. Então aqui na célula D2 eu vou botar o valor 30, aqui na célula A5 eu vou colocar o valor 34, pronto. E aqui na célula C3 aqui, João, C3, eu vou escrever uma fórmula. Preste atenção ao que eu vou fazer. Eu posso escrever a fórmula digitando ela, como eu tenho feito nas aulas. Então, igual D2 mais A5. Pronto. Igual D2 mais A5. Eu pude digitar isso diretamente. Ou posso fazer assim também. Vou dar um ESC aqui para cancelar. Posso fazer dessa forma. E é isso que a gente vai passar a fazer para você entender os próximos passos. Igual, eu não vou digitar, eu vou com o mouse clicar nas células. Ó, eu vou chegar aqui, clicar nessa célula, o Excel entendeu como D2, aí eu digito o sinal de mais e vou com o mouse clicar na célula A5. Posso fazer isso? Também posso, isso é possível. Já caiu em prova já, o CESP e o UNB é que gosta muito dessas equações, desses procedimentos, dessas formas de fazer, ok? E aí você dá Enter e obtém o resultado que você quer. Maravilha. Agora vem comigo, que é o seguinte. Eu tô com a fórmula aí, beleza, eu tô com a fórmula aí. O que é que ela quer dizer? Como é que o Excel sabe que D2 é esta D2? Como é que o Excel sabe que A5 é esta A5 que está aí? Porque, vamos lembrar, né? É bom que a gente lembre. O Excel, um arquivo do Excel, ele possui várias planilhas. Ora, estamos trabalhando na planilha Plan 1, mas existe também a planilha Plan 2 e existe também a planilha Plan 3. Elas existem. E lá na planilha Plan 2 existe uma célula D2. E lá na planilha Plan 2 também existe uma célula A5. Assim como existe uma célula D2 na planilha Plan 3, existe uma célula A5 na planilha Plan 3, claro. Mas o Excel usa a mesma ideia que nós temos de telefone, né? Imagina, você mora numa cidade, vamos dizer São Paulo, DDD 011, lá o estado de São Paulo, e eu moro no estado de Pernambuco, onde o DDD é 081, certo? Aí imagine que eu aqui estou ligando para 9974
0000, vamos supor, telefone qualquer, 99740000. E aí eu ligo para esse número. Ora, a minha operadora de telefonia, ela acha que eu estou ligando para quem? Para esta pessoa verdinha que está aqui em Recife, que possui esse número, ou para essa pessoa pretinha que está aqui em São Paulo, que possui o mesmo número? Porque esse número 9974, claro que em São Paulo, né, obrigatoriamente tem um 9 a mais, né? Mas vamos imaginar, em Pernambuco até o próximo ano a gente vai ter o 9 a mais também. Então, imagina que o telefone seja esse, certo? Então, quando eu ligo para esse telefone, é claro que a minha operadora telefônica ela vai entender que eu estou querendo ligar para cá, porque ela vai deduzir o seguinte: bom, este número foi escrito sem o código de área, então eu devo entender que este número foi escrito para apontar para um telefone que está no mesmo código de área, não é? Então, a ligação vai ser completada atingindo este usuário aqui. A mesma coisa o Excel faz, óbvio. Né? Se você bota D2 A5, ele não tem por que interpretar um D2 diferente do D2 da mesma planilha em que a fórmula está sendo escrita. Então é como se a fórmula fosse a pessoa que está discando. A fórmula, o local onde você está colocando a fórmula, é como se fosse a pessoa que está discando. Se você colocar A5, é óbvio que ele vai interpretar que é esta A5. Nós temos aqui 3 códigos de área, o Plan 1, Plan 2 e Plan 3. É óbvio que se você escreve na sua fórmula as células D5, A1, o Excel e o Calc vão interpretar que D5 é a D5 da mesma planilha em que você está. No caso aqui, nós estamos na Plan 1. Ele vai interpretar que A5 é a mesma da mesma planilha em que você está. Não é verdade? Isso é lógico. Agora, se eu escrevesse o telefone assim, ó, se na hora que eu discasse 011 e o número, com certeza a minha discagem iria atingir este cidadão aqui. Então perceba que eu preciso adicionar uma informação ao telefone, eu preciso adicionar uma informação ao número telefônico para que eu saia, para que eu aponte para um número que não está na mesma região em que eu estou. Eu preciso botar o código de área para atingir uma pessoa que está num código de área diferente do meu. É a mesma coisa no Excel, a mesma coisa no Calc. Eu preciso apontar. E é isso que a gente vai ver agora, ok? Vamos lá. Olha só, eu vou escrever aqui na célula Plan 2, na planilha Plan 2. Então perceba aqui a planilha, eu vou clicar aqui na Plan 2, ela está vazia. Eu vou clicar aqui na Plan 3, ela está vazia. Plan 2 vazia. Plan 1 é onde a gente está trabalhando. Lembra que a gente pode mudar o nome das planilhas? Eu nem sei se eu mostrei isso nas primeiras aulas, mas acho que sim. Duplo clique aqui e aí eu posso mudar. Vamos chamar de receitas e vou dar Enter. E aqui na Plan 2, duplo clique, vamos chamar de despesas. E aqui na Plan 3, vamos colocar extra. Então lembra, duplo clique permite que você mude o nome da planilha, ok? Vamos lá. Então vamos chamar aqui a despesas. Eu vou colocar aqui na célula F1, ó, F1. Eu vou colocar aqui o valor 39. Então não esquece, na célula F1, vamos apontar aqui, na célula F1 da planilha despesas, eu tenho o número 39, ok? Vamos voltar para a planilha receitas. Vou clicar aqui na planilha receitas, ok? Então, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Eu quero somar este 34 com aquele 39 lá. Eu quero somar este 34 com aquele 39. Ora, se eu fizer isso igual A5 mais F1, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que ele vai interpretar o F1 como sendo o F1 desta planilha. O F1 que não tem nada. O F1 que vai valer 0. Então o resultado disso vai ser 34. Olha aí. Tá vendo? Por quê? Porque o nosso amigo aqui, o nosso Excel,
tanto entendeu que o F1 se referia a esse F1 que fez a pinturinha aí do verde, indicando. Mas eu não quero apontar para esse F1, eu quero apontar para o F1 que está em despesas. Então você precisa colocar o código de área antes, o 081, o 011, você precisa colocar ele antes. Mas como é que se coloca? No Excel é assim, ó. Veja que interessante. No Excel, se você quer apontar para uma célula que está em outra planilha, você tem que colocar da seguinte maneira: o nome da planilha, exclamação, o nome da célula. Então, essa é a forma de fazer referência no Excel às células que estão em outra planilha, certo? Olha só, se não funciona isso aqui. Eu vou fazer isso. O A5 é essa que está aí, ó. O A5 é essa que está aí. Ok? Mas eu quero apontar para o F1 que está em despesas. Então eu tenho que escrever assim, ó. Despesas, exclamação, F1. Tá? Não ficou colorido. João, não ficou colorido. Não tem problema. Ele não poderia ficar colorido porque ele não teria como mostrar qual é a célula, já que a célula está em outra planilha. Mas se der certo isso, vai dar 73. Se der certo, tem que dar 73. Certo? Vamos dar um Enter. Olha aí. Então, realmente, ele conseguiu apontar para A5 e apontar para a célula F1 que está em despesas. Aqui em despesas, entrando lá, tem a célula F1 com aquele valor 39 da gente. Ok? É assim que funciona no Excel. Apontar para uma célula que está em outra planilha do mesmo arquivo, em outra planilha, ou seja, em outra dessas folhas aqui embaixo, no Excel é nome da planilha, exclamação, nome da célula, certo? E no Calc, começaram aqui as diferenças entre o Excel e o Calc. No Calc isso é diferente, isso pode criar uma armadilha para você na prova maravilhosa, para você reclamar, cacete, poxa, eu devia ter assistido aquela aula porque eu achava que era a mesma coisa. Vamos começar a ver as diferenças, certo? No Calc, olha só, vamos para o Calc. Aqui eu tenho, também no Calc eu tenho aqui duas planilhas, né? Uma planilha 2 e uma planilha 1. Podemos mudar o nome delas também, duplo clique, né? Vou chamar essa aqui de janeiro e vou chamar essa segunda aqui de fevereiro. Duplo clique e você altera o nome da planilha, tá? Então, olha só, na célula, na planilha janeiro, nós temos vários dados, ainda dados da aula anterior. E na planilha fevereiro, nós temos o número 30, na célula B4. Então, na célula B4, nós temos o número 30, certo? Vamos voltar para janeiro. São as águas de março, fechando o verão, né? Vou deletar aqui e vou brincar. Eu vou somar este 30 com este 30 que está em fevereiro. Então, olha que bonitinho. Eu vou fazer assim, ó, igual... Peraí, deixa eu esquecer. É B4, né? É B4, ok. Igual A2, que está nesta planilha. A2, que está nesta planilha, mais B4. Você que está aí, acha que isso funciona? Hein? Me responda. Funciona? Não adianta você responder que não funciona, porque eu não lhe escuto. Essa aula é gravada, né? Eu não lhe escuto. Mas eu sei que você disse, não, professor, não funciona, certo? Por quê? Porque não funciona, porque este B4, né? Nesta nossa planilha, nós temos um A2 que será muito bem interpretado como esta célula, e nós temos um B4 que será mal interpretado para esta célula aqui, apontando para 0. A gente já viu isso, né? Então o resultado aqui vai ser só 30. O resultado aqui do Enter vai ser 30. O Excel, o Calc vai aceitar, mas não está somando os números que eu quero que sejam somados, certo? Então vamos lá. Olha que bonitinho, fica coloridinho, ó. Veja só como é que eu devo fazer no Excel, no Calc. No Calc, olha o segredo. A forma de fazer referências às células que estão em outra planilha é planilha.célula. E não planilha exclamação célula. No Excel é planilha exclamação célula. Aqui, planilha.célula. Ok? Vamos ver? Olha só. Então, corrigindo, seria fevereiro.B4. Eu quero somar a célula A2 que está aqui
que na verdade é esta aqui, com a célula B4 que está dentro da planilha fevereiro, certo? E aí o que é que vamos ter? Vamos ter 60, se tudo der certo, 60, né? Olha aí, o 30 mais o 30 que está lá na B4 de fevereiro. Então você acabou de aprender como você diz ao Excel e ao Calc o código de área. Como é que você faz uma ligação para outro estado? Como é que você se refere a uma célula que está em outra planilha? É exatamente desse jeito, nos dois, ok? Pronto. Cai em prova? Cai. Cai em prova muito. É armadilha. Você não vai cair nisso mais. Eu tenho certeza. Anote isso aí no seu caderno. Aí, isso, onde você está anotando. Anote para você não esquecer, porque isso pode cair em prova e você não vai, de maneira nenhuma, cair nessa armadilha. Mas não é por aí apenas, não é só isso aí que importa, certo? Tem um nível um pouco maior. Esse nível a gente vai ver agora. A gente vai mergulhar num nível mais pesado, certo? Eu vou tirar o zoom aqui, vamos abrir o Windows Explorer, certo? E o Windows Explorer, o que é que nós temos aqui? Eu nem lembro onde é que eu salvei, foi em documentos? Acho que foi em documentos que eu salvei, certo? Olha só, pronto. Primeira, olha o que eu tenho aqui no meu arquivo, certo? Tira João, pronto. Olha o que é que eu tenho aqui, não sei se vai dar para ver bem, eu vou pegar um zoomzinho aqui, pronto, ó. Eu tenho 2 arquivos do Excel e 2 arquivos do Calc. Cadê? Ó, o do Calc eu estou atrapalhando aqui. Então, sai para outra, ok. Veja só, eu tenho 2 arquivos do Excel aqui. Eu tenho um arquivo chamado aula 8A, XLSX, e aula 8B, XLSX. Daqui a pouco a gente trabalha, eu menciono essas extensões, que eu acho que eu não mencionei no início das aulas, mas eu menciono essas extensões para vocês, tá? E eu tenho 2 arquivos do Calc, o aula 0008A ODS e o aula 0008B ODS. São 2 arquivos diferentes em cada programa. 2 arquivos diferentes para cada um dos programas que a gente está estudando. O que é que eu quero fazer? O que eu fiz até agora foi fazer uma referência a fórmulas apontando para células dentro do mesmo arquivo. Quer dizer, eu estava... Olha só aqui, vamos voltar para todo mundo perceber. No Excel aqui, perceba, eu estou trabalhando com um arquivo chamado aula 008B. Então, todas as fórmulas que eu fiz foram só dentro do aula 008B, só. Então, eu estou trabalhando com um arquivo só. Os dados estão dentro de um único arquivo, de uma única pasta de trabalho. Lembra desse nome? Pasta de trabalho. É o nome que se dá ao arquivo do Excel. Ok. A mesma coisa eu falo para o Calc. Mesma coisa para o Calc, olha só. Eu estou trabalhando aqui com o aula 008B.ods. Então, eu estou trabalhando com um único arquivo. A minha pergunta agora é, o que eu faço se eu quero criar uma fórmula aqui, nesse arquivo, que aponte para uma informação que está aqui, nesse outro arquivo? Então, indo em direção ao nosso Windows Explorer, a pergunta seria exatamente a seguinte, ó. Deixa eu tirar aqui o que está escrito, pronto. A pergunta seria o seguinte, cá estamos nós. Então, eu tenho uma fórmula, eu quero criar uma fórmula neste arquivo aqui. Então, vamos lá, uma fórmula que aponte para um dado que está aqui. A mesma coisa eu quero fazer no Calc. Eu quero escrever uma fórmula neste arquivo que aponte para um dado numérico que está aqui neste outro arquivo. Em outras palavras, se fosse para comparar, agora a gente vai aprender a fazer uma ligação internacional. A gente tinha aprendido a fazer uma ligação interestadual. Eu estou aqui e liguei para um outro código de área. Agora eu quero ligar para um outro país. É óbvio que eu tenho que colocar uma informação antes, que é o código do país. Então, se fosse ligar para o Brasil, era mais 55, 0055. Veja só, 81 e o telefone atinge Recife. 005581 e o telefone atinge Recife quando você está fora.
Você está fora do país. Então vamos ligar agora, vamos fazer uma ligação entre um arquivo e outro, certo? Para isso eu vou precisar abrir os outros dois arquivos. Já que eu estou trabalhando com B, eu vou abrir o A para você. Vamos abrir o A aqui. Então vamos começar com Excel. Aqui o aula 008A, vamos abrir ele. Duplo clique, ele abriu. Olha o que eu preparei para você. Olha o que eu preparei para você. Aqui existe na célula D2, da planilha Plan 1, do arquivo aula 008A, existe o dado que eu quero. Então, anote isso aí para mim, por favor, porque eu vou perguntar depois. Anote, certo? A célula é D2, a planilha é Plan 1 e o arquivo é aula 008A, certo? Ponto .xlsx. Me acompanha para ver como é bonito isso. É muito bonito. No Excel, eu não sei porque eu tirei isso, é para tirar a caneta. No Excel, para você fazer uma fórmula num arquivo apontando para outro arquivo, você tem que usar a seguinte sintaxe. Você tem que colocar o nome do arquivo entre colchetes, como está aqui, o nome do arquivo entre... Ó, tá aqui. O nome do arquivo entre colchetes. E em seguida, o que a gente já sabia, nome da planilha, exclamação, nome da célula. Nome do arquivo entre colchetes, nome da planilha, exclamação, nome da célula. É isso que você precisa escrever. Então, vamos lá para o nosso amigo, o 008B, para fazer isso. Só não esqueça o valor também, tá? A gente está vendo aqui, o valor é 200. Então, tem o número 200 na célula D2, da planilha Plan 1, do arquivo aula 008A, certo? Vamos lá. Tira a caneta. Vou fechar o arquivo só para mostrar a você que eu não preciso que ele esteja aberto. Eu vou fechar. Fechei. Certo? Agora estamos no 008B. Olha o que eu vou fazer. Me acompanha aqui o que eu vou fazer. Eu vou colocar aqui igual. Eu quero somar esse 73 que está aí com o 200 que está lá. Então eu vou botar aqui igual C3. Certo? Mais. Aí, olha só. Abre colchetes. Aula 008A.xlsx. Fecha colchetes. João, tem que botar a extensão do arquivo? Claro que tem. O nome do arquivo tem extensão, você tem que apontar para ele exatamente com o nome que ele tem, né? Plan 1, exclamação, D2. Certo? Se você der um Enter, o dado que vai ser trazido de lá é o valor 200. Então, esse cálculo tem que dar 273. Se tudo der certo, tem que dar 273. Que alívio, tá vendo? Mas dá certo, você viu que dá certo. É a forma de escrever, do Excel escrever. O mais engraçado é que se você voltar para lá, o Excel terá preenchido muita coisa. O que exatamente o Excel preencheu? O Excel preencheu todo o endereço que vai conseguir localizar o arquivo. Então, por exemplo, o que é que está escrito aqui? O que está escrito aqui continua do mesmo jeito, o nome do arquivo entre colchetes, Plan 1, exclamação, D2, a mesma coisa, certo? Com um único detalhe, existe um apóstrofo aqui, que só se fecha depois do nome da planilha. Por quê? Para indicar que o arquivo aula 008AXLSX está dentro da pasta Documents, que por sua vez está dentro da pasta João Antônio, que por sua vez está dentro da pasta Users, que por sua vez está dentro do disco rígido da unidade C2 pontos. Então, o Excel pega o endereço completo. O Excel pega o endereço completo. Com o segredo ou o detalhe que pode cair na sua prova, nunca caiu com esse nível de detalhamento. Mas esse endereço é precedido de um apóstrofo ou aspas simples, se alguém prefere assim. E essa aspas simples ou apóstrofo só se fecha depois do nome da planilha. Pronto. Mas você não precisou escrever isso. Você só escreveu, eu só escrevi colchetes, nome do arquivo, Plan 1, exclamação, D2. O Excel completou porque achou o arquivo, certo?
Vamos para o Calc? Vamos ver como é que o Calc faz, certo? Então, deixa eu desligar aqui. No Calc, no nosso amigo Calc, certo? A gente tem o seguinte, vamos brincar com o Calc também, né? Brincar aqui para não dizer que a gente está discriminando o Calc e tal. Não. Veja só, no Calc, a forma é o nome do arquivo entre apóstrofos, jogo da velha, planilha.célula. Então, em vez de colocar entre colchetes, você bota entre apóstrofos. E eu, sinceramente, acho que nem precisa. Eu vou testar aqui agora com vocês. O nome do arquivo, jogo da velha, planilha.célula. Quer testar? Vamos abrir o outro arquivo lá. Vamos abrir o outro arquivo, que é o arquivo aula008a.ods, certo? E vamos saber onde está o dado de que eu preciso. Olha que legal. O dado de que eu preciso está na célula D2, da planilha janeiro. O nome da planilha é janeiro, não plan 1 aqui, certo? D2 de janeiro, do arquivo aula008a.ods. Vamos fechá-lo, que nós não precisamos dele mais, só decore os dados que eu preciso que você decore, certo? E nós vamos fazer o seguinte, eu vou somar, certo? Aí, para ninguém dizer que é por causa do nome da planilha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui na planilha fevereiro, eu vou trabalhar na planilha fevereiro, eu vou fazer o seguinte, igual B4, que é essa aqui, mais, lá vou eu, aula 008a.ods, jogo da velha, janeiro, .d2. Se der certo, olha que eu estou tentando sem o apóstrofo, pode ser que não dê certo, eu não tenho certeza, vou testar agora. Mas se der certo, ele vai somar 30 com 200, e a gente vai ter como resultado 230. Não deu certo, ele não encontrou a referência, ok. Vamos fazer o teste, agora, olha só. Apóstrofo, aula 8a ODS, apóstrofo, certo? Tudo bem? Tranquilo, né? Vamos dar Enter. Ah, agora foi. Significa que o apóstrofo é necessário, ok? Então, agora a gente já aprendeu também, eu aprendi que o apóstrofo é necessário. E, claro, o Calc vai fazer a mesma coisa que o Excel fez. Ele vai construir, na verdade, o endereço completo. Olha só. O endereço completo. A diferença é como ele aponta para o endereço. Ele usa protocolos que são interpretados em nível de internet, como o protocolo file, para o sistema operacional entender que é um endereço dentro do seu computador e não fora na internet. Então, o que acontece? Ele constrói o seguinte endereço, né? File, // na verdade, C, aí está a mesma pasta, users, dentro de users tem uma pasta chamada João Antônio, dentro de João Antônio tem uma pasta chamada documents, dentro de documents tem o arquivo aula008a.ods e o apóstrofo se fecha aqui, começa no início do endereço e se fecha aqui. Aí vem o jogo da velha, janeiro.d2, esquece isso por enquanto, tanto faz se isso aqui existe ou não. Esse cifrão, a gente vai aprender o que é cifrão. Cifrão também é usado nas referências, mas o cifrão é opcional. Alguns casos você usa, alguns casos não, a gente vai entender por quê. Mas o que importa é a forma de escrever, a referência. Então, resumindo, quando você quer apontar para uma célula que está em outra planilha, no mesmo arquivo, você escreve no Excel planilha, exclamação célula. Janeiro, exclamação B2. É claro que você sempre vai o nome da planilha é o nome da planilha para a qual você está apontando e não a planilha em que você está escrevendo. Ninguém liga de Recife para São Paulo com 081. Você liga, você bota 011 antes. Então você sempre bota o código de área da pessoa que vai atender, certo? Aqui no Calc, para você apontar para uma planilha qualquer, uma célula dela, você bota planilha.célula, certo? No Excel,
Se você quer apontar para um outro arquivo, uma célula que está em outro arquivo, você coloca entre colchetes o nome do arquivo, logo em seguida o nome da planilha, exclamação a célula. Você só adiciona o nome do arquivo, entre colchetes, ok? E o Excel vai construir aquele endereço que eu mostrei com aqueles segredinhos lá. Então, se perguntarem pelo endereço completo, depois de você escrever a coisa simples, se perguntarem pelo endereço completo, você vai ter que usar aquele endereço com o posicionamento correto, ok? E aqui o calc, você aponta para o calc assim, arquivo, entre apóstrofos, o nome do arquivo, jogo da velha, planilha.célula. São as duas formas de referência, planilha no mesmo arquivo e planilha em outro arquivo, tanto no Calc quanto no Excel, ok? Não caia nessa não, por favor, não se deixe enganar, não se deixe cair, não se deixe derrubar por uma besteira dessa, ok? Na nossa próxima aula, nós vamos tratar um pouco mais de referências com relação a esse endereço grande. E aí também será aquela história, será uma espécie de aula 8B, certo? Por quê? Porque eu pretendo explicar um pouco mais sobre essas referências, como você escreveria essa referência e por que essa referência a gente escreveu de um jeito muito curto e o Excel completou com um endereço grande. E se eu vou precisar usar o endereço grande sempre, a gente vai ver isso na próxima aula, uma aula 8B só sobre referências. E depois a gente vai ver a alça de preenchimento, que é um assunto que também cai muito em prova, ok? Qualquer dúvida você já sabe, manda um e-mail, coloca no Facebook lá a tua dúvida. Como eu estou distribuindo isso no Facebook, né, Informática para Concurso já, você coloca lá no Facebook, tem uma aula lá, aula 8, que vai ser essa daqui, aula 8. Aí você, professor, eu fiquei em dúvida com relação a isso, vou ter o maior prazer em responder, tanto lá quanto no YouTube, se eu puder, eu vou tentar responder todo mundo, tá? Então, muito obrigado aí pela participação mais uma vez, muito obrigado pelo privilégio de estar me assistindo. Para mim é um privilégio, não sei para vocês, para mim pelo menos é um privilégio ter todos vocês assistindo. E não esqueça de compartilhar esses vídeos na promoção que vai distribuir 50 livros desses aqui, ó, 50 livros, até o dia 30 de novembro de 2014, ok? Outras promoções virão em outras datas posteriores também. Fica com Deus, um abraço e até a nossa próxima aula.